Bom, sobre a lei de imigração já foi falado muitas coisas importantes aqui por nós no Crítica Nacional e também por outras pessoas, em particular pelos ativistas do Grupo Direita São Paulo. Foi dito também as coisas relevantes pelo cientista político Luiz Felipe de Orleans, que está desde o primeiro momento à frente no sentido, tomou a iniciativa de trazer ao público a gravidade desse tema. Então as coisas importantes a serem ditas em relação à lei de imigração já foram ditas de maneira muito enfática, tanto por nós aqui em vídeo, quanto por meio de textos aqui no Crítica Nacional. Agora, o mais importante eu acho que é enfatizar, embora talvez não desnecessário para esse público, mas mais como para dar como subsídios, é insistir que essa lei de imigração, ela de maneira alguma, essa manifestação que vamos fazer, que vai começar daqui a pouco na Paulista, ela de modo algum tem que desconstruir essa ideia de que é alguma coisa contra imigrantes. Porque essa narrativa mentirosa que está sendo feita pela grande imprensa, né, como sempre, de modo geral, em particular pela Folha de São Paulo e outros veículos, como aquele jornal inglês, né, a BBC, né, chegou a fazer uma reportagem também mentirosa a respeito disso. Obviamente não é uma lei, não é uma manifestação contra imigrantes. Não existe brasileiro que tenha juízo, pelo menos, que seja contrário a imigrantes. Até porque seguramente, eu posso afirmar sem medo de errar, que 3/4 das famílias brasileiras, elas têm na sua origem, na sua árvore genealógica, a presença de imigrantes. O Brasil é um país que sempre acolheu imigrantes e continuará sendo assim. Então não há razão alguma para alegar que hoje tenha algum tipo de manifestação de brasileiros contra imigrantes. Não, a nossa manifestação ela é contrária a esta lei. Por que motivos? Pelos motivos, como disse anteriormente, que já foram explicitados aqui em outras oportunidades. Porque é uma lei que afeta a segurança nacional, nos termos que ela se encontra, é uma lei que coloca em risco, ou na prática, ela abre caminho para a extinção da soberania brasileira, uma vez que ela faz com que, na prática, o Brasil deixe de ter controles sobre quem entra, estrangeiros que entram no nosso território. É uma lei que ela ataca de maneira frontal a nossa noção de cidadania. Por quê? Porque ela passa a conceder direitos a estrangeiros que estejam aqui no Brasil, direitos esses, muitos dos quais não estão ao alcance de imediato dos cidadãos brasileiros. Essencialmente essa característica da lei. Ela afeta a soberania, coloca em risco nossa segurança à medida em que ela, na prática, extingue o controle de fronteiras em algumas regiões do país, sob pretexto de preservar o livre trânsito de populações tradicionais, um termo usado de modo muito vago, não é, em primeiro lugar, e agride de maneira frontal a nossa cidadania, ao garantir para estrangeiros que aqui se encontram direitos que o brasileiro, de modo geral, que deveriam estar reservados, em primeiro lugar, apenas para cidadãos brasileiros, ou muitas vezes, em alguns casos, como está especificado na lei, garantindo a estrangeiros direitos que não estão necessariamente acessíveis à maioria dos brasileiros. Então, é uma lei frontalmente contra os interesses dos brasileiros, na forma como ela está redigida. E tem um dado também tão relevante quanto, ao extinguir o controle de fronteiras, na prática, porque a lei ela é isso, ela extingue o controle de entrada de estrangeiros no país, à medida em que apenas a declaração de um estrangeiro que aqui chega passa a ter uma validade, independentemente de verificações e de comprovações que a Polícia de Fronteiras vem a fazer. O que isso implica? Que o país vai se tornar o destino preferencial de terroristas, de traficantes, de criminosos de todo tipo. Então, ou seja, é uma lei que está colocando o país em risco, tornando o país convidativo, principalmente para o terror muçulmano. Isso não é paranoia nossa. Eu quero até frisar aqui que um especialista em assuntos do Islã, que não é brasileiro, por sinal, Dr. Bill Warner, quem acompanha aqui de perto o assunto do Islã deve conhecer. Ele tem um site chamado Center of Studies for Political Islam, cuja tradução seria Centro de Estudos do Islã Político.
é uma das referências principais para o estudo do Islã, que eu particularmente uso muitas vezes para produzir algum conteúdo aqui. Esse especialista, Dr. Bill Warner, ele chegou a escrever no seu Twitter essa afirmação, de que o Brasil, com a nova lei de imigração, ele obviamente teve acesso a essa informação na imprensa estrangeira. Caiu e voltou, né? Estamos de volta aqui. Mas eu estava dizendo, para se ter ideia da gravidade disso, um especialista estrangeiro, Dr. Bill Warner, ele mesmo chegou a fazer um comentário nesse sentido. Estou supondo que ele chegou a conhecer essa lei, ou as informações principais dela, na imprensa estrangeira, supondo que esse especialista não saiba português. Ele diz claramente que com a nova lei, o Brasil vai se tornar o destino preferencial, um termo que até eu passei a usar nos meus artigos, de todo tipo de terror muçulmano, porque o país está simplesmente abrindo mão do controle de suas fronteiras. Então, para um estrangeiro dizer isso, evidentemente é porque a coisa é de uma gravidade muito grande. Então nós faremos essa manifestação hoje. Surgiu hoje na imprensa a informação de que o presidente Michel Temer estaria disposto a vetar alguns itens dessa lei, o que por si só é uma notícia positiva, mas não é motivo algum para nós comemorarmos de maneira muito efusiva. Por quê? Porque segundo o que a imprensa noticiou, alguns dos itens que seriam vetados pelo presidente, é interessante que ele vete esses itens, aqueles que envolvem mais a questão de segurança e controle de fronteiras, é importante vetar isso, porém há outros itens daquela lei que iriam ser sancionados pelo presidente. E que nós entendemos, agora eu falo no meu nome, eu não falo o nome de ninguém aqui, a não ser do meu mesmo, mas que continuariam sendo problemáticas. Por exemplo, a lei torna virtualmente impossível a deportação de estrangeiros que estando aqui no Brasil, tenham comprovadamente cometido algum crime. A lei, ela cria um problema para os acordos de extradição que o Brasil tem com alguns países, que permite se um estrangeiro que está aqui no Brasil comprovadamente cometeu algum crime e está em outro país e foi comprovada a sua prática de crime, pela legislação atual ele pode ser deportado, se houver esse acordo de extradição. Pode ser, no caso, não é uma deportação, no caso ele seria extraditado. A lei ela vai criar um impasse jurídico com isso. E outros problemas, a lei, sendo que o principal deles é a impossibilidade das autoridades judiciárias e policiais brasileiras fazer efetivamente poder fazer prevalecer o interesse nacional e deportar pessoas que tenham estrangeiras que tenham comprovadamente cometido algum crime, seja aqui no Brasil ou crime no exterior, no caso que diz respeito aos acordos de deportação, de extradição no caso. Então, no meu entender, nós não devemos nos contentar com um possível veto de alguns itens dessa lei. Ela tem que ser rejeitada na sua integralidade. Por quê? Porque a lei, no seu conjunto, não apenas os seus artigos, que são vários ali, para se ler e estudar, mas a lei, no seu conjunto, ela expressa uma concepção que é do meu entendimento e de outras pessoas que se ocuparam disso também, ela expressa a concepção de ataque à soberania nacional, ou seja, a ideia de um Estado soberano que decida de maneira soberana quem pode ou não entrar em seu território, ela deixa de existir com essa lei. A ideia de uma cidadania, o que é cidadania? Sem querer ser teórico aqui, cidadania é um qualificativo que você dá a pessoas nascidas num certo território, que tem uma delimitação reconhecida internacionalmente. O cidadão, ser cidadão do Brasil é nascer num certo território, numa certa parte do globo terrestre, cuja delimitação é reconhecida internacionalmente. É isso que nos define como brasileiros, formalmente. É claro, você pode falar de idiomas, de cultura, assim por diante, mas do ponto de vista formal é isso, né? Pois bem, isso começa a apagar, começa a deixar de existir. O espírito da lei ele vai no sentido de atacar a própria ideia de Estado nacional, atacar a própria ideia de cidadania. Como eu disse no Terça Livre, né, no canal Terça Livre, muito bom lá do Alan dos Santos, eu enfatizei o seguinte: quem acompanhou de perto a votação da lei no Senado
pôde ter percebido que em um dado momento uma senadora do PT, lembrar que essa lei foi aprovada com PT e PSDB ali, não apenas de mãos dadas, mas abraçados, literalmente, juntos, votando integralmente as mesmas propostas, né? PT, PSDB, PSOL, a esquerda inteira, toda a esquerda brasileira, de social-democratas a trotskistas, né? Todos juntos, atentando contra os interesses nacionais. Pois bem, a senadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, ela subiu à tribuna e ela foi até honesta na sua ação contrária aos interesses nacionais. Ela foi muito sincera ao dizer que o objetivo da lei é acabar com a distinção entre cidadãos brasileiros e estrangeiros. Essencialmente isso. Ou seja, deixa de valer a pena ser brasileiro no Brasil. É mais interessante um sujeito vir para cá, ele vai ter que provar de onde vem, qual a real condição do país de onde ele veio, pode mentir a respeito, não vai ter que ter documentação para provar sua precedência, e vai se instalar aqui e vai passar aqui a ter regalias e direitos, alguns dos quais não estão acessíveis a todos os brasileiros. Isso significa você acabar com a soberania nacional, acabar com a cidadania. Isso é uma coisa que saiu da cabeça do Aloysio Nunes? Não. Esse é um projeto da ONU. A ONU, quando fala em fronteiras abertas, open borders, a ONU, as suas agências e principalmente as ONGs ligadas a isso, elas estão falando exatamente nisso. Estão falando em acabar com a soberania dos Estados nacionais. E acabar com a soberania dos Estados nacionais é o principal item da agenda globalista de esquerda internacional. Você só vai estabelecer um poder mundial, burocrático, sem controle da população, se você extinguir a soberania dos Estados. E como é que você extingue a soberania? Condenando suas forças armadas, mandando esse país abrir suas fronteiras indiscriminadamente, extinguindo a noção de cidadania e permitindo que nesses territórios as pessoas possam entrar e sair livremente. Assim que você acaba com o país, acaba com a noção de um território nacional de um país. E é esse o espírito da lei. Então, dentro desse espírito, a lei tem que ser rejeitada no seu conjunto. Se o Temer for vetar apenas alguns itens, isso é uma vitória, mas uma vitória parcial, nossa. Nós queremos que essa lei seja vetada na sua integralidade e que volte a prevalecer o Estatuto do Estrangeiro que está em vigor desde o início dos anos 80, se não me engano, que é uma lei que até agora atendeu perfeitamente às necessidades do país, tanto do ponto de vista de imigração, que o Brasil sempre teve imigração e vai continuar tendo, quanto do ponto de vista daquilo que realmente importa, que é a segurança nacional. Então essa questão que eu queria levantar, nós estaremos novamente, eu vou me atrasar, mas eu vou estar na Paulista a partir das 18h30 aproximadamente, para participar disso. Dessa marcha, eu volto a insistir, isso que eu digo, essa marcha contra essa lei. Então eu quero aqui de novo convidar as pessoas que estejam daqui de São Paulo, que tenham essa possibilidade, para estar lá. Foi feito obviamente um reforço de segurança em função dos atentados terroristas muçulmanos ocorridos na manifestação anterior. Então obviamente tanto a polícia quanto o seu efetivo de ação imediata, quanto o serviço de inteligência da polícia, obviamente estão atentos a esse problema, e a segurança foram tomados cuidados adicionais com segurança para garantir que não ocorra nenhum problema, para que nós possamos exercer aquilo que é nosso direito democrático, né, e soberano, e de nos manifestar de maneira pacífica, ordeira, deixar muito claro, contra um projeto de lei. Não é de modo algum nenhuma hostilidade em relação a imigrantes de per se, porque o Brasil é um país formado por imigrantes e assim vai continuar sendo um país que recebe imigrantes de maneira com tranquilidade, mas obviamente com necessidade de controle. Então não podemos escancarar as fronteiras. Por fim, para encerrar, que eu não quero me estender muito, é um tema paralelo com a questão de imigração, e tem a ver muito com imigração, com essa lei de imigração, mas que tem a ver com a questão do Islã. Eu vou elaborar ainda mais uma coisa com mais cuidado em outro momento, seja por meio de um vídeo ou de texto, ou ambos, mas
eu quero fazer aqui um apelo a ativistas, de modo geral, para nós começarmos a dar muito mais atenção ao fato da maneira pela qual o Brasil, através dos seus governos, inclusive, relações institucionais, vem estabelecendo com o mundo muçulmano. Eu vou citar 3 fatos que eu acredito que vocês irão conseguir, como se diz, juntar os pontos comigo. Primeiro, no início desse ano, o prefeito de São Paulo, independentemente aqui de questões eleitorais, mas é fato objetivo que o prefeito de São Paulo, que segue uma agenda tucana, alinhada com globalistas, porque objetivamente é isso o PSDB, esteve nos Emirados Árabes para oferecer a ideia de negócios, de concessões e participação em patrimônio público daqui da cidade de São Paulo. Ponto. Vemos isso. Logo em seguida veio a lei de imigração, que já estava, evidentemente, já sendo gestada já há 4 anos. Nós, ativistas aqui, fomos desatentos, temos que reconhecer isso, mas enfim, já estava sendo gestada há 4 anos por uma ação poderosa de lobby, de um lobby poderoso de entidades, de ONGs, que na prática elaboraram esse projeto. A Luísio Nunes foi apenas o porta-voz do interesse por detrás desse projeto, né? Então veio a lei de imigração. E qual foi a nossa surpresa? Que essa semana, ontem, surgiu a notícia, não vou ler por inteiro aqui, que não é o caso, mas apenas lembrar que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, ela aprovou, vejam bem, acordo de cooperação em defesa com os Emirados Árabes. Diz uma parte do texto, estou lendo aqui um documento oficial da Câmara dos Deputados, que vai ser postado aqui até aqui o link vai ser postado aqui pela Angélica, que está nos auxiliando aqui. Ele diz, em linhas gerais, que um acordo de cooperação no campo de defesa foi firmado pelo Brasil e pelos Emirados Árabes Unidos. Ele foi aprovado nessa quarta-feira, dia 19, nessa Comissão de Relações Exteriores, e essa comissão acatou um parecer do deputado Miguel Haddad, do PSDB de São Paulo. Vejam bem, o deputado Miguel Haddad, do PSDB de São Paulo, apresentou um parecer para esse acordo de cooperação de defesa entre Brasil e Emirados Árabes, né? A decisão ocorreu um mês após a visita ao Brasil do ministro de Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes, o Sheikh Abdullah Nahyan, que abriu interesse em tratar, que manifestou interesse em abrir um escritório no Brasil para tratar de assuntos de defesa. Ponto. O texto prossegue, não vou me estender aqui, o link está colocado. A pergunta que se pode fazer, razoável, é a seguinte: o que o Brasil tem a tratar em termos de assuntos de defesa estratégica e militar com o país muçulmano? A pergunta que tem que ser feita é essa. É evidente que o Brasil deve, e eu acho correto que deva fazer isso, procurar ter acesso, manter acordos de defesa, ter acesso a tecnologias de segurança militar, inclusive, com países como Estados Unidos, Israel, Canadá, Reino Unido, apesar desses 2 últimos terem governos aí que têm problemas, digamos, mas são países que estão no campo da civilização ocidental e com quem é mais razoável que tenhamos afinidades para tratar de assuntos de defesa estratégica brasileira. Agora, é surpreendente que a Câmara dos Deputados aprove um projeto relativo à cooperação na área de defesa com um país muçulmano, os Emirados Árabes, que estão lá na ponta oriental, se não me engano, da Península Arábica, com quem não vejo nenhuma necessidade do Brasil cogitar a possibilidade de ter alguma preocupação em comum no que diz respeito a interesse estratégico de defesa. É para a questão de transferência de tecnologia? Bom, se é para falar de tecnologia militar, as 2 referências no mundo são Israel e Estados Unidos. Ou é o Brasil que vai ceder tecnologia militar, que ela existe, ela é de alta qualidade, é fato, ou é o Brasil que vai ceder tecnologia militar para os Emirados Árabes. Então, isso precisa ser investigado. Nós tivemos essa informação ontem, ela é pública, está ali no site da Câmara. Nós vamos olhar com mais cuidado, vamos conversar com pessoas que conhecem o assunto, como, por exemplo, o jornal Defesa Net, que eu quero recomendar aqui, de excelente qualidade, que trata desse tema,
para verificar qual que é a pertinência do Brasil querer fazer esse tipo de coisa. Então vocês percebam, há uma sequência de fatos que não são coincidência, né? Muito bem encadeados. Acordos comerciais, acordos ou intenção, né, de acordo comercial do prefeito paulistano, do PSDB daqui de São Paulo, com os Emirados Árabes. Em seguida vem uma lei, em seguida vem um projeto de lei apresentado por um senador, também tucano, para escancarar as fronteiras brasileiras e permitir a entrada indiscriminada de muçulmanos aqui. E depois vem esse acordo aprovado na Câmara dos Deputados por um deputado, que eu não sei quem é, desconheço, mas que tem um sobrenome bastante sugestivo, né? Miguel Haddad, né? Do PS, também tucano, do PSDB de São Paulo. Se alguém disser para mim que isso é uma coincidência, eu vou pedir para essa pessoa jogar na loto, que ela pode, sim, realmente se já que falar de coincidência, né, você pode ganhar por coincidência, acertando os números, né? Enfim. Portanto, eu acho que o Brasil precisa, os brasileiros que estão preocupados com a questão do futuro do país, onde o país se situa e se coloca no campo da disputa geopolítica internacional, que existe, que é pesadíssima, em particular nos últimos anos, com o avanço da ocupação islâmica na Europa, com o avanço da esquerda nos Estados Unidos, que foi barrada agora, graças a Deus, com Trump. Nós temos que olhar com o crescimento, com a presença do movimento comunista aqui na América Latina, com o Foro de São Paulo, com o que acontece na Venezuela. É preciso que o Brasil se posicione nesse jogo geopolítico internacional de uma maneira que seja transparente e que corresponda aos interesses brasileiros. E não é isso que nós observamos hoje, em particular na política externa brasileira, do atual governo, do governo de Michel Temer, uma política externa que, na minha avaliação, está sendo ditada pelos tucanos e que funcionam apenas como caixa de ressonância de interesses globalistas. Essa é a avaliação que eu tenho hoje do que é a política externa brasileira. Não é à toa que tem lá, na sua chefia, tinha antes de José Serra, depois veio o Aloysio Nunes. Ou seja, estão funcionando como caixa de ressonância de interesses globalistas que não correspondem aos interesses brasileiros. E por fim, como me lembrou aqui a Angélica, dentro dessa sequência de fatos, quando nós fizemos aqui em São Paulo a segunda manifestação contra a lei de imigração, a prefeitura da cidade de São Paulo, através deixa eu ver aqui, de uma declaração da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, portanto, um órgão que está subordinado ao prefeito João Dória, né? Soltou uma declaração condenando a manifestação, o que é muito estranho, porque não cabe a uma Secretaria de Direitos Humanos condenar manifestações feitas de maneira democrática e pacífica de acordo com a lei, em primeiro lugar. Então cabe ao João Dória explicar por que a Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo está dando palpite onde não lhe cabe, que é o direito que todo cidadão brasileiro tem, pela nossa Constituição, de se manifestar de maneira pacífica, que foi o que nós fizemos há alguns dias atrás aqui em São Paulo. Pois bem, a Secretaria soltou uma nota condenando a manifestação, acusando os manifestantes de racismo, de xenofobia e de extremismo. Eu queria saber se o paulistano, o cidadão paulistano, a pessoa que mora, que vive aqui, acha correto que seus impostos sejam usados para pagar um órgão que vai ficar dando palpite sobre o exercício da liberdade de expressão de brasileiros aqui na cidade de São Paulo. Porque é isso que a Secretaria fez. Cabe ao João Dória, em particular aos apoiadores de João Dória, que exercem seu direito democrático de apoiar um candidato globalista e social-democrata, vir aqui explicar o que eles acham disso. Nós estávamos fazendo uma manifestação pacífica e ordeira, fomos vítimas de um ato de terrorismo praticado por muçulmanos que estão aqui no Brasil, e a Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo ocupou-se em emitir uma nota condenando as vítimas, que fomos nós. Não é? Então cabe aqui a João Dória, cabe a seus apoiadores, vir a público dizer se eles entendem que é dessa maneira que os impostos
paulistanos devem ser usados para manter um órgão burocrático que, sob pretexto de proteger direitos humanos, está protegendo, na verdade, terrorista, porque foi isso que fizeram, né? Então, é o caso de saber o que o João Dória acha de ter na sua gestão, né? Sobre a sua hierarquia, um órgão que está extrapolando as suas funções e passando a emitir opinião sobre um direito constitucional que todo brasileiro tem de se manifestar de maneira pacífica, ordeira, com autorização policial e expressando a sua opinião sobre uma lei, que é um direito nosso fazer isso, não é? Pois bem, então quero amarrar esses fatos, essa manifestação da Secretaria, o acordo de Dória, essa viagem de Dória aos Emirados Árabes, a lei de imigração, e você junta isso agora com essa medida aprovada na Câmara dos Deputados sobre um acordo de defesa, de assuntos de defesa entre Brasil e Emirados Árabes, para se terem ideia do que está acontecendo no país, de para onde a classe política, e aqui quando eu falo classe política, eu estou me referindo a esse estamento burocrático do qual o PSDB faz parte, inclusive todo ele, sem exceção, está levando o país. Se está levando o país, está levando na direção que interessa aos brasileiros, ou está levando na direção que é contrária aos interesses brasileiros, contrária à nossa soberania, contrária ao exercício da nossa liberdade de expressão. Então cabe às pessoas aqui tirar a sua própria conclusão. Então isso que eu queria fazer, eu vou voltar a tratar desse tema com mais vagar. Hoje peço desculpas porque eu alinhavei os pontos aqui de maneira muito, quase que de improviso, porque eu estou preocupado realmente em ir para a manifestação, onde eu vou me atrasar bastante. E quero de novo agradecer às que nos acompanharam, e na semana que nós, tão logo nós estejamos lá na Paulista, vamos tentar fazer uma transmissão de alguns dos momentos principais da manifestação. Então é isso, eu vou encerrar agora. Muito obrigado aos que nos acompanharam e desculpem a dificuldade com a transmissão, que a internet aqui ela não colaborou muito em alguns momentos. Muito obrigado e até...